Veremos, né? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia? No Evangelho de Mateus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Em reverência à palavra de Jesus, né? Todas as vezes que o Evangelho era lido na igreja primitiva, a igreja se colocava em pé, em reverência às palavras do Senhor Jesus, e assim o fazemos também com a mesma reverência e amor aos seus ensinamentos. Mateus 7, verso de número 7. Minha tradução, minha versão é a Nova Versão Internacional e ela diz assim: peçam e lhes será dado, busque, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, de seu filho, pedir pão, lhe será dado uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. E assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Amém? Essas são as palavras do Senhor Jesus. Com sua Bíblia aberta, você pode se assentar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nesta manhã te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na tua casa, onde vamos ouvir, ó Pai, a tua voz. Fala ao nosso coração, que possamos nessa manhã sair transformados pela palavra do Senhor, que possamos sair renovados pelas Escrituras Sagradas, que possamos, ó Pai, sair inspirados pelo Teu Evangelho a obedecer o ID de Jesus. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Eu, sinceramente, quando pensei nesse mês de falar sobre os pilares, não tinha ainda tido conhecimento dos louvores que iam ser cantados. Ainda que eu estive no ensaio da semana passada, mas a ideia de conversar sobre os temas já estava meio desenhada, né? Então, eu me lembro que o primeiro cântico, né, falava sobre seja feita a sua vontade. Quando nós cantamos isso, né? Que seja feita a vontade de Deus. Em outro trecho, no segundo cântico, nós declaramos que Ele é soberano. Amém? E o terceiro e último, né, fala que Ele é o nosso refúgio. Quero que você guarde, né, as letras que nós cantamos, porque lá certamente está em harmonia com aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Amém? Em primeiro lugar, eu queria iniciar minha fala onde o Senhor Jesus, Ele começa, né, nos ensinando, e o título da minha tradução, o título da minha versão diz assim: a persistência na oração. E aí eu vou trocar, com toda a liberdade poética, se me permitem, o tema, os pilares, né? O pilar da oração. E como é importante para a vida cristã este pilar,
o pilar da oração. O Senhor Jesus nos ensina assim: peçam e lhes será dado. Nós precisamos aprender a pedir. E com a sua Bíblia aberta, eu vou sugerir que você pode sair agora desse texto, mas depois você vai voltar nele, então deixa o dedinho marcado aí. Nós vamos ir para o Antigo Testamento e o texto é Jeremias 28. Eu não vou fazer a leitura do capítulo todo, mas esse texto vai ficar de lição de casa, para que você possa melhor compreender. Jeremias 28. O título é o seguinte: o falso profeta Ananias. E este profeta, ele surge no meio do exílio babilônico. E ele começa a profetizar em nome de Deus que em 2 anos o povo seria liberto do exílio babilônico. Jeremias 28. Ele estava proclamando uma mensagem da qual todo mundo queria ouvir. Todo mundo estava ansioso em voltar. Eles não queriam ficar cativos, eles não queriam ficar reféns, presos, sendo torturados, humilhados. E aí surge um profeta que fala exatamente aquilo o que o povo quer ouvir. Quando nós pedimos para Deus algo, a nossa expectativa é que aconteça de acordo com aquilo que nós estamos pedindo. E este é o melhor exemplo que fala isso. Ou seja, aparece uma pessoa, fala em nome de Deus e fala exatamente aquilo que você quer ouvir. Aí você falou assim: aquela é a igreja certa. Não é verdade? Está falando tudo aquilo que eu quero. Eu me adequo àquela igreja. Aliás, hoje, igreja parece um pouco de fast food, né? Pessoa que quer ouvir tal assunto, vai para aquela outra igreja. Ah não, agora está falando muito sobre dinheiro, vamos numa outra. E depois vai. E as pessoas não têm mais uma identidade cristã. As pessoas vão atrás daquilo que lhe é interessante ouvir. As pessoas estão atrás de falsos profetas como Ananias, que vão dizer aquilo o que você quer ouvir. Quer dizer aquilo que as pessoas estão buscando. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina o seguinte: peçam e lhe será dado. Só que ele continua a fala dele. Ele não simplesmente vira as costas e fala: ó, pede o que você quiser que está tudo certo. Eu já alinhei lá com o pai, está tudo suave, né? Foi isso que ele falou. Ele continua a fala dele dizendo assim, ó: busquem e encontrarão. O problema é que nos nossos dias nós queremos só pedir e esquecemos também de buscar. Esquecemos de fazer a oração conforme nós cantamos, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
O problema é que nós damos muita ênfase no começo do verso, onde o Senhor Jesus fala: peçam e lhe será dado. E aí você vai buscando muitas das vezes a mensagem, o pastor, o pregador, a liturgia, o culto, a música, o louvor, quer que seja, que vai responder aquilo que você está pedindo. Mas a palavra continua dizendo: busque, buscar. Buscar é agir, buscar é fazer. Buscar depende da sua participação também. Inclusive, perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? Se isso está acontecendo, por que eu estou passando por isso? A chave de leitura tem que mudar. A gente não pode simplesmente olhar, né? Por exemplo, o Covid. Porque Deus permitiu o Covid. Né? A nossa chave de leitura tem que ser assim: se Deus permitiu o Covid, por que Ele permitiu? E aí começar a fazer essa oração com Deus: Senhor, qual que é o seu propósito diante disso? E não questioná-lo em relação a algo que possa, inclusive, te ferir, como foi o Covid. Mas é perguntar: Senhor, qual é a sua vontade diante do Covid? E mais, qual é a sua vontade na minha vida diante a essa situação da qual eu estou passando agora? Que talvez pode não ser o Covid. Né? Você pode ter passado pelo Covid, pode ter ficado doente, pode, né? Talvez até uns ficaram de uma situação, outros nem sentiram nada. E hoje estamos, pela graça de Deus, todos estamos bem. Mas qual o propósito dessa situação na minha vida? É buscar. E ele ainda continua dizendo: se você buscar, você vai encontrar. Ele vai te responder. Você não precisa ir atrás de falsos Ananias que vão responder aquilo que você quer ouvir. Senão seria fácil, né? Eu falo assim: levanta a mão agora e você vai receber tudo aquilo que você quer. O que você quer? Pede. Pede que você vai receber. Mas não é assim. E eu tenho essa responsabilidade de compartilhar com a igreja a palavra de Deus. E não aquilo que nós queremos ouvir. Né? Porque senão você ia sair daqui cantado, né? Só que daí domingo que vem você ia chegar: poxa, pastor, você falou que ia acontecer isso na minha vida e não aconteceu, né? Aí eu ia virar para você: é falta de fé, né? Não sou assim. A palavra não me ensina a ser assim. Quem foi assim foi Ananias, que prometeu tudo aquilo que o povo queria ouvir, mas, entretanto, todavia, ele não estava falando uma mensagem de Deus. Ainda que ele se apresentou como profeta do Senhor, ele não estava falando uma mensagem que era de Deus. E por isso a palavra, a minha tradução diz: o falso profeta Ananias. Então, para nós fugirmos desses falsos profetas que existem também nos nossos dias, nós temos sim que pedir. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor de pedir, mas nós temos que também, paralelo ao nosso pedido, à nossa sensação de buscar ao Senhor e encontrar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E aí ele começa a fazer algumas metáforas, né? Ele começa a usar algumas figuras de linguagem. Então, é que nem quando você está fora
da casa, você quer entrar, na época não tinha campainha, você precisa bater para entrar, porque senão ninguém sabe que você está do outro lado. Não, é só entrar e ficar parado na porta. Você tem que bater. Mas isso não é simplesmente pedir. Isso é se colocar na situação da pessoa que está fazendo uma ação, que está batendo na porta e não está simplesmente parado, não chegou ao destino e ficou esperando. Agora vai ser feita a vontade de Deus, já estou na porta. Agora Deus vai abrir a porta, porque eu creio que Ele vai abrir a porta. Não precisa da ação, precisa buscar, precisa ir lá e tocar na porta. Você também faz parte do processo. Só será aberta a porta se você bater. Ou seja, a sua oração só vai ser ouvida, atendida, se você buscar. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta será, então, a porta aberta. E aí ele faz uma comparação ainda mais profunda. E aqui talvez quase todos são pai, mãe, e quem não é filho. E vai entender também essa segunda parte. E ele pergunta: qual de vocês, se seu filho pede um pão, você vai lá e dá uma pedra? Não, você vai dar o pão. E é mais gostoso ainda aquele pão fresquinho que acabou de sair da padaria, né? Ou um pão com recheio. Não é verdade? Quando o seu filho pede um pão, ele não quer só o pão. Ele quer todo o complemento. E cada um sabe o filho que tem. Sabe o que o filho gosta. Agora, se você que é tão ruim, porque você é pecador, imagina Deus que é tão bom. Que sabe o nosso coração, que sabe aquilo que nós pensamos, que dentro da sua soberania nos conhece. Você imagina que Deus, o Pai, vai te dar uma pedra quando você pedir pão? O que talvez fica claro para mim é que nós estamos fazendo apenas a primeira parte. Nós pedimos, mas nós não buscamos. Nós pedimos, mas assim, né? Sem querer fazer nada. Ou quando não, ainda questionamos. Poxa Deus, mas está tanto tempo assim, né? Por que eu estou assim fazem anos? E ainda reclamamos com Deus. Muitos começam a oração pedindo. Parece que abrir o balcão da prefeitura começa o pedido, né, de reclamação. Onde, na verdade, na oração nós temos que começar agradecendo a Deus, primeiramente pelas bênçãos que Ele nos dá. Pelo simples fato que estamos vivos, nos nossos dias, com tantas lutas que passamos, já é um motivo de gratidão. E eu não precisava pedir mais nada. Mas Deus, Ele ainda é misericordioso, Ele é bondoso. E Ele ouve você pedindo um pão e Ele não vai te dar uma pedra. Ou você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma cobra. E se vocês, né, que são tão ruins assim, dão coisas boas para os seus filhos, Deus não vai fazer diferente.
Deus não vai entregar para você algo do qual não seja útil para você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, o que falta para nós é sabendo que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é socorro bem presente na tribulação, mas também que seja feita a tua vontade. E essas coisas não podem estar desassociadas. É querer saber a vontade de Deus, é querer buscar a vontade do Senhor, é querer ouvir a voz de Deus, ouvir com o sentimento de escutar a voz de Deus. Acho que nós precisamos caminhar nesta perspectiva quando o pilar for oração. Que Ele cresça e eu diminua. Que os nossos problemas não são maiores ou piores do que o do irmão do lado. E nós temos que aprender também a entender um pouco mais o irmão do lado, ou a irmã do lado. A chave de leitura está no final. No mundo hoje cada vez mais polarizado, se você não pensa de acordo com uma ideologia, uma perspectiva, você é totalmente contra a outra e vice-versa. Onde as pessoas não têm mais empatia uma com as outras e se defendem no seu cantinho e se atacam opostamente, onde ideias são muito mais importantes do que a empatia com o outro. E eu não quero, de maneira nenhuma, dar juízo de valor a um acontecimento que houve essa semana. Não quero ser mal compreendido. Mas uma pessoa recebeu um indulto de graça do presidente. E ele fez coisas erradas. O que tem a ver isso, pastor? Pessoas que concordavam ideologicamente com esse deputado, senador, ele colocaram em suas redes sociais: ah, que coisa boa, ah, tá vendo o presidente fez uma coisa boa, não sei o quê. Quem era contra ao presidente começou a falar que o presidente fez uma coisa errada, ainda aqui dentro da lei. Mas onde eu quero chegar é que a graça de Cristo para a nossa vida, ela é exatamente assim. A graça não é um favor merecido, é um favor imerecido que Deus concede para nós. Não por aquilo que fazemos, não por aquilo que somos, não pela cor dos nossos olhos, mas a graça do Senhor nos alcança, independente de visão política, independente de ideologia, de partido. E nós temos que também ter compaixão com o próximo. Temos que ter amor com o próximo, como queríamos ser tratados. É não olhar o outro com julgamento porque pensa diferente de mim ou porque tem uma ideologia diferente da minha. A ideologia central é Cristo Jesus. E Cristo nos ensina a amar uns aos outros. Eu tenho que amar a todos.
mas se for do meu time de futebol. Se não torcer para o mesmo time que eu, aí eu não vou amar. Não é assim que funciona. A lei do Senhor é clara. Nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos para mim, para você. Você tem que desejar para o próximo aquilo que fosse feito para você. Você não tem que desejar o mal para uma pessoa do outro lado, só porque ela não pensa igual a você. Nós temos que amar o próximo e querer exatamente para o próximo aquilo que nós queríamos para nós. A tratativa deveria ser igual. E o juízo de valor dos nossos dias é totalmente equivocado com o que o Senhor nos ensina. Infelizmente, uns mais do que outros caem na onda, mas todo mundo cai. E nós temos que esquecer um pouco essas ideologias e olhar a Cristo. Amém? Buscar é buscar na completude da palavra e não buscar aquilo que me agrada, não buscar aquilo que eu quero ouvir, não buscar aquilo que me faz bem. É buscar a vontade de Deus e que seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como nos céus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém? Amém? Vou chamar a Giovana e o Leone, para o Rafa, se puder me ajudar também.